Vereadores, internautas, público presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, em benefício ao povo perdoense, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 29ª sessão ordinária, no dia 15 de setembro de 2014. Solicito a gentileza da nobre vereadora Rosilene Camargo Pazinato para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. O verdadeiro jejum clama em voz alta, sem constrangimento, faze soar a tua voz como a corneta, denuncia ao meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia, desejam conhecer o comportamento que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticando a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça, desejam a presença de Deus. De que serve jejuar, se com isso não vos importais, e modificar-vos, se nisso não prestais atenção? E que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimir todos os vossos operários. É só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Terminada a leitura da Bíblia, solicito ao primeiro secretário, vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental. 29ª sessão ordinária em 15 de nove de 2014. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da 28ª sessão ordinária realizada nesta Casa de Leis em 8 de setembro de 2014. Ata da 28ª sessão ordinária realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo em 8 de setembro de 2014. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, com exceção do nobre vereador Valdomiro de Paiva, devidamente justificado perante a presidência, em conformidade com o livro de presença pela presidência, foi solicitado ao vereador Paulo Sebastião Bueno para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a chamada regimental. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Em seguida, pelo nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura da ata da 27ª sessão ordinária, realizada nesta Casa de Leis em 1º de setembro de 2014. Após a leitura, a referida ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir pela presidência, foi consultado o plenário para inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 34/2014, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre autorização ao Poder Executivo para firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Havendo concordância, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Após a leitura, o projeto de lei número 34/2014 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Em seguida, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores e mesa diretora. Relatório da Comissão Especial de Inquérito número 01/2014, instaurada para apuração de irregularidades no cemitério municipal e balancete mensal da receita e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2014. Logo após, foi lido o expediente de terceiros. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer número 02/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 34/2014, de autoria do chefe do Executivo Municipal, disposto sobre autorização
Autorização ao Poder Executivo para firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em seguida, o projeto de lei número 34/2014 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sebastião Bueno. A seguir, o projeto de lei número 34/2014 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi solicitado ao segundo secretário para que prosseguisse a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 110/2014, de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. A seguir, a palavra foi colocada à disposição com as palavras dos nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno e José Fernando de Oliveira. Em seguida, pelo nobre presidente, foi informado que no próximo dia 30 de setembro, às 10 horas, seria realizada a audiência pública da Secretaria de Saúde, nesta casa, da Secretaria de Saúde, nesta casa. Logo após, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata que, após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Presidente José Fernando Oliveira, vice-presidente Vanderlei Rocuso Teixeira, primeiro secretário Hélio José Viana Gonçalves, segundo secretário Paulo Sebastião Bueno. Terminado, senhor presidente. Senhores vereadores, coloco a ata da 28ª sessão ordinária, realizada nesta casa em 8 de setembro de 2014, em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Pela discussão. O vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, a ata da 28ª sessão ordinária, realizada nessa Casa de Leis em 8 de setembro de 2014, foi aprovada por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Não havendo expediente do chefe do Executivo Municipal, solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora, indicação número 111/2014, moção número 08/2014 e projetos de lei número 05 e 06/2014. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, projeto de lei número 5/2014, de 8 de setembro de 2014, que dispõe sobre, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 21 da Lei Municipal 1500/1999. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, faz saber que a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões aprova e o prefeito municipal promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 5º ao artigo 21 da Lei 1500/99 com a seguinte redação. Artigo 21. Parágrafo 5º. Obrigatoriamente constará do edital do concurso público os casos de isenção da taxa de inscrição para as pessoas comprovadamente hipossuficientes. Parágrafo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 8 de setembro de 2014. Projeto de lei número 5 é de autoria do vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. A justificativa ao projeto: a edição do presente parágrafo 5º ao artigo 21 da Lei 1500, Estatuto do Servidor Público Municipal, faz-se necessária como uma consequência da universalidade do concurso público. Feriria tal princípio, como também o princípio da isonomia,
que o candidato fosse impedido de participar do concurso público por falta de condições financeiras para arcar com as despesas da taxa de inscrição. Por esse motivo, os editais de concursos elaborados para o preenchimento de cargos dos poderes municipais devem observar expressamente a obrigatoriedade da dispensa da taxa de pagamento aos hipossuficientes. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 8 de setembro de 2014, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, projeto de lei número 6/2014, de 15 de setembro de 2014, dispõe sobre transposição de recursos do orçamento vigente da Câmara Municipal no valor de R$44 mil. A mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, constante do orçamento vigente. 0103-1100-1.2.201, manutenção das atividades legislativas. 3.3.90.30.00.00, material de consumo, R$8 mil. 3.3.90.36.00.00, outros serviços de terceiros, pessoa física, R$20 mil. 3.3.90.39.00.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$16 mil. O artigo 2º, o valor da presente transposição será proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária da Câmara Municipal: 01031 1001.2.201, manutenção das atividades legislativas. 3.1.90.11.00.00, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, R$40 mil. 3.1.90.13.00.00, obrigações patronais, R$2 mil. 3.3.90.32.00.00, manutenção, bem e outros serviços para distribuição, R$2 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação por a fixação revogada das disposições em contrário. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 15 de setembro de 2014. Assinado pela mesa diretora: José Fernando de Oliveira, presidente; Vanderlei Bocuse Teixeira, vice-presidente; Hélio José Viana Gonçalves, primeiro secretário; e Paulo Sebastião Bueno, segundo secretário. A justificativa ao projeto de lei número 6/2014 é a seguinte: a suplementação de verbas no valor de R$44 mil torna-se necessária para atendimento de necessidades cotidianas até 31 de dezembro de 2014, tendo em vista que, devido aos reajustes contratuais, não puderam ser previamente contemplados no orçamento vigente. Demais disso, o projeto de lei acompanha o demonstrativo de modo a atender aos requisitos da peça orçamentária. Salão Nova Luiz Franco de Camargo, 15 de setembro de 2014. José Fernando de Oliveira, presidente; Vanderlei Bocuse Teixeira, vice-presidente; Hélio José Viana Gonçalves, primeiro secretário; e Paulo Sebastião Bueno, segundo secretário. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Vamos ler aqui uma indicação número 111/2014, de autoria do vereador Pedro Domingos de Oliveira. Indicamos ao Poder Executivo, após cumpridas as formalidades legais, providências no sentido de se colocar luminária na Avenida Henrique Reisman, na altura do número 78, Fábrica de Macacos,
hidráulico. Justificativa. A diretoria e os funcionários da fábrica que existe no local ressentem da necessidade de uma luminária pública na avenida, pois a escuridão no local coloca a segurança dos que por ali trafegam a pé, principalmente na hora de saída das fábricas das proximidades. Bom Jesus dos Perdões, 8 de setembro de 2014, Pedro Domingues de Oliveira, vereador. Terminado a leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora, senhor presidente. Solicito novamente ao segundo secretário para que proceda a leitura do expediente recebido de terceiros. Vamos ler aqui uma moção de pêsames. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, moção de pêsames, número 8/2014. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, a presente moção de pêsames à família do excelentíssimo senhor José Fernando de Oliveira pelo falecimento de sua tia, ocorrido no dia 10 de setembro de 2014. Justificativa. A senhora Suzana Aparecida de Oliveira Silvério, nascida a 3 de abril de 1956, faleceu no último dia 10 de setembro aos 58 anos de idade. Considerando que foi uma perda inestimável, os nobres edis desta Casa de Leis resolveram tornar público a presente moção de pêsames. Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 11 de setembro de 2014. Segue assinada por todos os nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, senhor presidente. Projeto de lei número 5 de 2014, de autoria do nobre vereador Alexandre, está nas comissões para estudo e futuros pareceres. Senhores vereadores, coloco agora o projeto de lei número 23 de 2014, que dispõe sobre, altera a lei 1813, vencimentos do cargo de chefe de gabinete e requisitos do chefe de gabinete de extensão rural, em discussão em segundo turno. Senhores vereadores, ao Paulo, pois não, Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar novamente com relação ao meu voto contrário a essa propositura, porque entendo que o município está passando por dificuldades financeiras e não é o momento para que esse tipo de projeto seja aprovado para beneficiar um determinado cargo. E vou mais longe. Eu gostaria de passar alguns números, só para os senhores terem uma ideia de quanto isso representa para o município. Nós temos um cargo em comissão que é para tratar de assuntos institucionais, ocupado por um ex-vereador,
que sai por ano, custa isso por ano para o município, R$72 mil no ano. Esse aumento nesse cargo e mais essa função de confiança, que é o outro projeto que está na pauta da sessão de hoje a ser votado, esses projetos sendo aprovados, vai ter um custo anual para o município de R$96 mil. Pode-se não parecer muito, mas no montante geral é um valor alto para o município pagar. E então eu tenho muita preocupação de aprovar, certo, esses tipos de projeto, porque cada vereador aqui tem sua opinião, tem seu argumento. Respeito o argumento, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil, gente, mas muito difícil mesmo. Só quem acompanha o dia a dia da administração que pode ter uma clareza da situação do município. Nós, provavelmente, é bem provável que as contas do município do ano de 2012 sejam rejeitadas novamente pelo tribunal. Então já seria a 10ª conta do município rejeitada pelo tribunal, porque não tem um controle das finanças do município. E eu só tive a curiosidade de trazer um dado aqui que eu acho que é importante, porque às vezes, gente, a gente faz esse tipo de colocação, faz esse tipo de crítica, mas é no sentido de abrir os olhos do executivo. É só nesse sentido, porque eu não quero fazer oposição daquela de quanto pior melhor, nada disso, longe disso. Eu faço as minhas críticas, faço as minhas observações, porque eu estudo aquilo que eu vou falar. Eu procuro me informar, certo? Procuro conhecer o dia a dia da administração pública. Então eu falo assim com muita convicção da real situação. Então, só para vocês terem uma ideia, no último dia 3 de setembro, saiu uma decisão da 3ª Vara Judicial da cidade de Dracena, onde o ex-prefeito foi condenado por improbidade administrativa. Eu vou ler um trecho da decisão aqui para vocês verem. A 3ª Vara Judicial de Dracena condenou o ex-prefeito Elzio Estelato Júnior por improbidade administrativa. Ele sofreu as sanções de suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público por 3 anos e a decretação de indisponibilidade dos bens por preencher quadro da administração com elevado número de servidores em cargo de comissão, e além de utilizar funcionários para desvio de função. Então é uma coisa muito perigosa, gente. Certo? Estou falando aqui, é para abrir os olhos, nada mais do que isso. Porque você tirar um funcionário que presta um concurso público, uma determinada função, e depois você dá uma outra função para ele fazer e acrescentar 70% no salário, pô, isso não é admissível, né?
Então, é essa preocupação que eu tenho, sabe? De ficar aprovando esses tipos de projeto. Isso já ocorreu no ano passado. Essa Câmara aprovou, essa Casa aprovou projetos já nesse sentido. Então, o Executivo corre um risco danado de sofrer uma ação civil pública de improbidade administrativa. E ainda mais na situação financeira que o município se encontra. Tá certo? Todos os anos fica restos a pagar sem suporte financeiro. A lei de responsabilidade fiscal não permite isso. Não permite. Então é um risco muito grande que a Câmara Municipal vai, no caso de aprovação de um projeto dessa natureza, aprovar esse tipo de projeto. A Prefeitura já está dando sinais de redução de caixa. Haja visto aí, até o final do ano já não vai conseguir cumprir rigorosamente o pagamento dos funcionários no 5º dia útil. Então é preocupante, gente. Eu acho que não dá para aprovar, não dá para votar a favor de um projeto dessa natureza. Então, fica aqui a minha consideração a respeito desses dois projetos, que com certeza serão votados hoje aqui na Câmara Municipal. Era com relação ao projeto, senhor presidente, é o que eu gostaria de dizer. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Vereadora Rosa. Bem, volto a essa tribuna para realmente justificar o meu voto. Em primeiro turno já me argumentei aqui. Realmente é uma situação delicada, né, que o município atravessa, e não consigo, acho que não só eu, mas a população também não consegue entender qual é o critério que o Executivo está tendo para que ele esteja colocando nessa casa esses projetos de aumento de cargos de confiança, aumento de função. Estava aqui também, foi retirado os cargos de adjunto, né, dos professores. Estavam querendo colocar 30 cargos, depois foi reduzido. Enfim, eu acho que se realmente as contas de 2012 forem rejeitadas, essa casa tem a responsabilidade também junto a isso, porque se nós aprovarmos esses tipos de projetos que vêm aqui para casa, nós somos sim responsáveis pela rejeição de contas. E para que destino vai ter aí o administrativo, o executivo, enfim, a cidade em si, né? Porque eu não estou vendo nenhum tipo de realizações que a administração esteja fazendo em prol da população, né? Então, assim, um aumento de 22% é fácil, de uma maneira, você mandar um projeto para cá e beneficiar um cargo ou outro. Não é isso, não é por aí, né? Então, acho assim, respeito a decisão de todos, mas quero dizer para vocês que o meu voto é contra. Obrigada e boa noite. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Senhor presidente, posso estar falando aqui? Fique à vontade, vereador. Eu quero já declarar de novo que primeiro turno fui contra, segundo turno também serei contra. A minha justificativa seria o seguinte, torna a falar, que no caso, a prefeitura tem um débito aos funcionários, né, de hora extras, né, que não paga, entendeu? Alegando os funcionários que não tem dinheiro. E agora simplesmente manda para essa casa um projeto para aumentar o salário de um cargo de confiança, para criar mais funções de confiança.
Então eu acho não, né? Tá meio contraditório o negócio aí. Então por essa razão, meu voto também é contrário. Muito obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de fazer mais alguma consideração? Senhor presidente, Não, vereador Raimundo. eu também gosto, vou justificar que eu já votei contra e vou votar contra. Por quê? Porque nesse mês 9 que nós passamos, os vereadores já receberam, os funcionários já receberam atrasado. A prefeitura já está mostrando que o dinheiro em caixa já está curto. Tem muitas reclamações. Raimundo, hoje é dia 10, não recebi meu salário. Daí eu falei assim, ainda vai os cargos, né? Para nós aprovar o cargo de funções na Câmara Municipal. Quando isso que eu já declaro aqui também, entendeu? O Paulo relatou aí, aumento de 70%. O que melhorou? Nada. Não vimos nada até agora. Por isso que eu vou votar contra esse projeto e o outro projeto também sou contra. Senhores vereadores, coloco em votação o projeto de lei 23 de 2014, que altera a lei 1813, vencimentos do cargo de chefe de gabinete e requisitos do chefe de gabinete de extensão rural, em segundo turno. Vereador Alexandre Miguel. Contra. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Contra. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Contra. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o projeto de lei 23 de 2014 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 30 de 2014, alteração da quantidade de funções de confiança, em discussão em segundo turno. Só para relembrar, senhor presidente, que a aprovação dessas funções de confiança irão custar dos cofres públicos R$96 mil a mais. É só isso. Mais algum vereador? Senhores vereadores, o projeto de lei 30 de 2014, alteração da lei 2105, quantidade de funções de confiança, está em votação em segundo turno. Vereador Alexandre Miguel. Contra. Vereador Diego Mendes Souza Carribeiro. Contra. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Contra. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Contra. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. E o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Cinco votos favoráveis e 5 votos contrários. A presidência vota pela aprovação do projeto de lei 2105, quantidade de funções de confiança. Senhores vereadores, o projeto de lei foi aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 05/2014, transposição de recursos da Câmara Municipal. Primeiro,
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segundo, Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 17/2014. Nós, abaixo-assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 5/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, que dispõe sobre, autoriza a transposição de recursos do orçamento vigente da Câmara Municipal no valor de R$ 44.000. Parecer conjunto dos relatores. Da análise do projeto de lei, verifica-se que é legal e constitucional. Em havendo demonstrativo financeiro, o projeto atende aos requisitos da peça orçamentária. Opinamos, portanto, pela sua aprovação. Rosângela de Souza Pavão Escudeiro, relatora. Rosilene Camargo Pazinato, relatora. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, adotamos o parecer da supra da relatoria. Opinamos pela aprovação do projeto de lei. Vanderlei Bocuso Teixeira, presidente. Diego Mendes Souza Carribeiro, membro. Segundo, pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, acompanhamos integralmente a manifestação supra dos relatores e opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 5/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre, autoriza o Poder Legislativo suplementar verbas orçamentárias no valor de R$ 44.000. Presidente, Paulo Sebastião Bueno, membro, Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Terminado, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei 06/2014, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a transposição de recursos da Câmara Municipal, está em discussão. Esse projeto de lei se faz necessário à medida que a Câmara Municipal precisa transpor um recurso de um determinado setor que não vai ser mais utilizado para o outro setor que está em corrente utilização. Então, sempre, às vezes é do executivo, às vezes do legislativo, essa autonomia de transpor um recurso para outro, para que a contabilidade possa desenvolver os seus pagamentos e também o bom funcionamento da Câmara Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei 6/2014, transposição de recursos da Câmara Municipal, está em votação em uma única votação. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuso Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o projeto de lei 06/2014, transposição de recursos da Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco agora a moção 08/2014 em discussão. Moção de pêsames. Quero imensamente agradecer o carinho dos vereadores aqui dessa casa, que gentilmente confeccionaram essa moção de aplausos. A minha querida tia, ela que faleceu no último dia 10, ela é uma pessoa muito alegre, extrovertida, prestativa, caritativa, sempre ajudava as outras pessoas, boa vizinha, boa moradora, nascida aqui na terra. Infelizmente veio a nos deixar. Ela sofria de ataque epilético, doença chamada epilepsia. Só que esse ataque epilético acontecia do nada. De uma hora para outra ela convulsionava e ficava muito ruim. Na terça-feira, dia 9, ela estava normal, fez as suas atividades domésticas cotidianamente, e ao se deitar, teve provavelmente uma convulsão noturna, não teve como ser socorrida e veio a falecer. Ou seja, deitou viva e amanheceu morta.
Então, realmente foi um choque para a família, uma jovem ainda, 57 anos, mas a vida é assim, né? As pessoas que estão, só mesmo Deus sabe a hora, né, que a nossa partida, dizer que a morte é muito dura, né? Muito dura. Somente quem está ali frente a frente a essa situação pode, né, transmitir a dor que é a perda de um ente querido, de uma pessoa amada, que não apresentava nenhum problema de saúde e que veio nos deixar. Bom, mas em nome da família, de coração, agradeço a todos os vereadores por essa moção de pêsames. Então, muito obrigado. Senhores vereadores, coloco a moção de pêsames 08/2014 em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. E o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, a moção 08/2014 foi aprovada por unanimidade de votos. Coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente José Fernando Oliveira, nobres colegas vereadoras, senhoras e senhores, eu gostaria assim, só de fazer também um breve comentário sobre alguns assuntos que eu acho muito importante, mas também fazer uma observação aqui que eu acho muito importante e oportuno nesse momento. Eu venho aqui já, sabe, não canso de repetir que a nossa administração gasta mal dinheiro e vai continuar gastando, não resta dúvida. Está aí, depois da aprovação desses dois projetos, fica claramente que é para atender compromissos daquele dito popular que tem o PT dos companheiros, né? Com o dinheiro. É fácil gastar o dinheiro público, né? Então, vou te dar tanto aqui, ó, porque você é meu companheiro, vou te ajudar, você aqui, porque você também é meu companheiro. Então, o dinheiro é público mesmo, então vamos gastar, que é fácil. Mas vai ter que vir, da onde é que vai sair o dinheiro para que isso seja pago? Né? Então, vocês podem ter certeza que esses próximos dias aí, vai até meados de outubro, novembro, virá aqui aumento para o IPTU, certo? Então vai sair do bolso do contribuinte, certo? Um aumento do IPTU para pagar esse tipo de despesa que a Câmara acabou de aprovar. E quando eu falo da importância de se economizar, da importância de cortar despesa, é porque existe essa necessidade. No último dia 11 de setembro, eu já havia anunciado aqui que eu participaria de um seminário no Tribunal de Contas sobre iluminação pública.
a partir de 1º de janeiro, o município, melhor, todos os municípios do estado de São Paulo, porque acho que só, se eu não me salvo, falha de memória aqui, mais de 70% dos estados brasileiros já aderiram a essa regulamentação de repasse de ativos das concessionárias que fornecem energia para os municípios. Acho que é praticamente o estado de São Paulo, uma boa parte do estado de Minas e uma boa parte do estado do Paraná. O restante do país todos já aderiram essa norma que é aplicada, certo? É colocado goela abaixo dos municípios. Os municípios têm que engolir isso, porque quem regulamenta a energia elétrica no país é a União. Então, nesse seminário, deu para a gente realmente ter uma noção de tudo aquilo que o município vai receber. Então, o município vai ter que cuidar de toda a rede elétrica de iluminação pública. Todos os pontos de iluminação pública na cidade é o município que vai ter que cuidar. Se tiver uma lâmpada queimada, ou se tiver que nem a indicação do novo vereador Guinha, agora isso cabe à prefeitura colocar lá o braço, a luminária, colocar a lâmpada, se um reator lá no poste também queimar, é a prefeitura que tem que cuidar. A prefeitura tem que montar uma estrutura, se a prefeitura não tiver condições de arcar com esse custo sozinha, ela terá que entrar num consórcio, mas de antemão a prefeitura teria que ter um caminhão com aquelas sacolas que levam o eletricista lá em cima, certo? E eletricista tecnicamente tem que ser muito bem preparado, muito bem equipado. Não sei se municípios pequenos, que nem o nosso, tem condições de suportar isso, de fazer esse tipo de dar esse tipo de manutenção. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que o município vai ter que entrar num consórcio, certo? Terceirizar esse tipo de serviço, que vai custar muito mais caro. Enfim, é um ônus que o município vai ter que arcar. E uma coisa também que é muito importante, que ficou bem claro lá, é que o município, a prefeitura, através do prefeito, do seu departamento jurídico, tem que observar muito bem o contrato que será feito com a concessionária. O porquê? Porque o município vai receber todos os ativos da concessionária, no nosso caso aqui da Eletro. Saber lá de que estado que estão esses ativos. Será que não está tudo sucateado? Então precisa ser feito um contrato muito bem redigido, tá certo? Eu acredito, não é menosprezar ninguém, não é desfazer de ninguém, mas eu acredito que a prefeitura terá que pegar uma orientação de pessoas especializadas no assunto, porque depois que assinou o contrato, assinou, está assinado, não tem volta mais, certo? Então, veja bem o ônus que a prefeitura passará a ter a partir de 1º de janeiro. E quem que vai pagar a conta? Nós. Então, com certeza virá, certo? Projeto de lei, até porque tem que ter lei municipal mesmo,
autorizando esse tipo de recebimento de ativos, né? Então, com certeza, o contribuinte vai pagar a conta, porque a prefeitura não tem como suportar isso. Tá certo? E a gente fica vendo, certo? Esse tipo de coisa aí. Distribuição de cargos e salário aí para os companheiros. E então, gente, é muito preocupante isso, sabe? É muito preocupante isso. Nosso município tão cedo não vai sair do vermelho. Só para vocês terem ideia, a distribuição de tributos no Brasil é tão injusto, porque a União fica com 57% de tudo que se arrecada de impostos no país, 57% vai para a União, 25% é para o Estado e só fica 13% para o município. E o município é obrigado a arcar com toda essa despesa. Mas enquanto isso não é mudado, enquanto isso não é alterado, qual é a solução? O bom gestor, aquele que administra, quer administrar o município com seriedade, usar bem o dinheiro público, ele corta a despesa. Não tem outro caminho, não existe outro caminho a não ser cortar a despesa. Aqui se faz tudo ao contrário. Aumenta a despesa e aumenta impostos. Então, é essa a real situação que nós vivemos hoje. Eu não vou cansar, gente. Sei que não é fácil mudar essa mentalidade que está aí, já se arrasta aqui no município, já vai para 12 anos, certo? Nós tivemos 2 mandatos de um governo, sabe, corrupto, desastroso aqui na cidade, certo? E nós vamos completar agora o terceiro mandato seguido, sabe, de governos com esse tipo de mentalidade, que não tem o mínimo de consciência de que o dinheiro é público. O povo paga imposto com muito sacrifício, gente. A carga tributária nesse país é coisa assustadora. O povo não aguenta mais de tanto pagar imposto. Um custo de vida altíssimo. E a gente fica vendo esses exemplos de como se gasta mal o dinheiro público. É público mesmo? É fácil de gastar. Então, vamos lá gastar. Então é lamentável, mas eu como vereador sempre procurei e sempre vou fazer de tudo para ser um vereador combativo, certo? Combater esses tipos de farra que fazem do dinheiro público, certo? Não vou me cansar mesmo, nem que eu não consiga reverter essa situação que está aí, porque a pessoa tem a máquina na mão, é fácil. Chama lá um vereador lá, faz uma grata, faz uma promessa lá e... Entendeu? Então a gente não consegue mudar esse tipo de mentalidade. Quem perde é a cidade, gente. Quem perde é a cidade. Sabe?
vereador Fernando, vereador Guinha, que votaram a favor da cassação também. O brilhante desempenho que teve o nosso jurídico aqui da casa. Porque caçar um prefeito não é tarefa muito fácil como muitos imaginam. Porque não adianta nada você caçar um prefeito hoje e ele correr na justiça com mandato de segurança, ele volta. Daí para quem que fica feio? Então a Câmara ela desempenhou um papel aqui muito importante, muito seguro e com muita competência. A ação foi julgada improcedente. Então, é uma vitória, não vitória minha, mas uma vitória da cidade, do povo que paga imposto aqui na cidade, certo? Não para ver um prefeito desviar dinheiro público como ele desviou. Formar um grupo aí de conluio para surrupiar os cofres públicos. Ele fez isso e já foi condenado também por fraude em licitação em primeira instância. Tudo bem, está lá em grau de recurso. Então esse é o prefeito que passou por aqui. E só para encerrar, senhor presidente, logo após eu dei uma entrevista também na rádio, eu com o atual vice-prefeito, que na época era vereador, o Luiz Manuel da Silva Escudeiro, o Biel. Nós fomos na rádio para dar uma entrevista, para dizer lá qual era a função do vereador. Mas o dono da rádio, um correligionário do ex-prefeito cassado, sabe? Sempre ele, quando falava de corrupção, quando falava de desvio de dinheiro público, ele torcia o nariz lá na rádio, sabe? E daí, eu afirmei mesmo, como o esposo da vereadora Rosângela também afirmou, que ele tinha desviado dinheiro público e, se fosse preciso, eu provaria a qualquer momento. Falei mesmo. Um ex-prefeito que passou aqui, certo? Desviou dinheiro público, deixou um prejuízo enorme para o município. Quando da cassação, foi a página mais negra da nossa história, foi virada quando esse homem foi cassado. E falei mesmo. Daí, como o dono da rádio, o seu Slade, que era um correligionário dele, um admirador dele, pegou essa gravação da rádio e deu para ele entrar com uma ação contra mim e contra, na época, o vereador Biel, alegando danos morais. Ele pediu na ação 50 mil reais, certo? De danos morais. Foi julgado essa semana também. Julgou também improcedente. Por que é improcedente? Porque o vereador, ele é inviolável nas suas palavras, votos e opiniões na circunscrição do município. A juíza, vereador Valdomiro, na sentença, ela pegou 4 julgados do Supremo Tribunal Federal. Uma proferida pelo atual presidente, agora o Lewandowski, outra pelo Celso de Mello, e os outros 2 não me recordo.
pelo ministro Moreira Alves e pelo ministro Carlos Veloso. Todos foram unânimes nas decisões. Que o vereador, ele é inviolável. A palavra no voto e na opinião na circunscrição do município. Certo? Inclusive fora da Câmara. Tanto dentro como fora da Câmara. Essa prerrogativa nem prefeito tem, só o vereador que tem. Está garantido no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Certo? Então eu gostaria de dizer isso para vocês. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque foi uma vitória do nosso município, sabe? Que homens desse naipe na política tem que ser expurgados, gente. Hoje se combate tanta corrupção, né? Você vê escândalos e mais escândalos no país, sabe? Dá mal-estar na gente a gente ver essas reportagens na televisão, certo? Que são nos mostradas todos os dias da corrupção que impera nesse país. Tá certo? Eu não suporto isso. Eu não suporto isso. Isso é uma coisa que me dá náusea, é ver político corrupto. Então, foi uma vitória do povo que expurgou esse tipo de política. Tá certo? Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Desculpa aí se eu me alonguei muito. E dizer a todos vocês que a luta continua. Obrigado novamente. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo presente, internautas, meu boa noite. A minha subida nessa tribuna, acredito eu que alguns vereadores já foram também. Na sexta-feira retrasada, eu com o nobre colega Raimundo, fomos até São Paulo com o prefeito para estar vendo lá o projeto de estar trazendo uma usina de lixo para Bom Jesus dos Perdões. O projeto em si, eu nem quero comentar porque para mim não interessa, entendeu? O projeto, não tem que falar do projeto. O que eu quero dizer é que para implantar esse projeto vai precisar mudar a lei que permite lixo de outros municípios. E eu já queria deixar declarado aqui já que ache outra solução, que para mudar a lei que existe, que não pode trazer lixo de outro município, entendeu? Então eu sou contra a alteração dessa lei. É só isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Presidente, só para até um momento, não sei se é oportuno, mas como o vereador Alexandre entrou no assunto, realmente esse assunto de uma possível reativação desse projeto da empresa com relação a trazer o lixo de outros municípios para cá, embora talvez aqui eu tenha sido, não sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam, talvez eu fui o único vereador que não fui convidado para conhecer esse projeto. Mas eu acho, gente, que é um assunto que vai gerar ainda muitas discussões pela frente, e é um assunto
que não dá para ficar resolvendo um assunto dessa magnitude, esse impacto que possa ter esse projeto aqui para Perdões, não dá para ser resolvido com meia dúzia de pessoas. Isso não é assunto para ser resolvido com meia dúzia. Certo? Não é meia dúzia que vai decidir isso. Nós temos um dispositivo na lei orgânica aqui, que ela é bem clara. Todo empreendimento, tanto público como privado, no município de Bom Jesus dos Perdões, carece de pelo menos 2 audiências públicas aqui na Câmara, com intervalo de 60 dias de uma para outra. Sabe? Para discutir impacto viário, para discutir impacto de vizinhança, uso e ocupação do solo. É uma série de questões que teríamos que discutir aqui com a população, com a comunidade. Não vão pensar aí que esse tipo de coisa vai ser resolvido com meia dúzia de pessoas à porta fechada, que não vai não. Certo? Então, quando o assunto vier à tona aqui para a Câmara, porque até agora não chegou nada, absolutamente nada na Câmara. Mas quando chegar, os senhores vão ficar sabendo, e é uma coisa que tem que ser discutida com a população. Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro, e os senhores podem ter certeza disso. Chegou alguma coisa aqui na Câmara, os senhores saberão. Quero já dar os parabéns aqui ao João Tucano, nosso chefe do setor de trânsito. Hoje foi votado o segundo turno. Te desejo boa sorte, né, à frente lá do nosso setor. Aproveitar também que está a Ivanete, nossa despachante, muito competente, que tem prestado relevante serviço na área de trânsito aqui na cidade. Tudo que nós fazemos e aprovamos é procurando o bem-estar, né, principalmente dos órgãos que estão à frente do município, que é os licenciamentos, as transferências, né, um setor que gera bastante lucros para a prefeitura, né? Hoje a arrecadação em torno do trânsito passa de 2 bilhões de reais, então é um setor que realmente merece investimento. Está aqui o João Tucano, é um funcionário público competente, já conhece a área, vai ser o nosso futuro chefe. Parabéns. Também quero parabenizar o professor diretor Paulinho, assim conhecido, da EB Nelson, assim também com a professora Roberta Gonçalves, que leciona no município, dizer da grande satisfação, da alegria de a nossa educação aumentar 1 ponto no IDEB, né, o que elevou a nossa cidade a ser a 3ª cidade na região com índice de desenvolvimento e aprovação estudantil. Quero tomar a liberdade aqui de ler que primeiro está Atibaia, com 6,8, segundo Joanópolis, 6,6, terceiro Bom Jesus dos Perdões, 6,5, quarto Morungaba, 6, 5 Jacareí, com 5,9, em sexto Amparo, com 5,9, sétimo Socorro, 5,9, oitava Igaratá, 5,8, nona Itatiba, 5,6, 10ª Guarulhos, 5,6, 11ª Campinas, 5,6, 12ª Jarinu, 5,5, 13ª Bragança Paulista, 5,4, 14ª Piracaia, 5,3, 15ª Mariporã, 5,3, 16ª Lorena, 5,3, 17ª Tuiuti, 5,1, 18ª Roseira, com 5, 19ª Nazaré Paulista com 5 e 20ª Vargem com 4,1. Lembrando que o índice estadual é a média 5,4 e o nacional 5,2. Portanto, estamos com 1,1, né, acima da média estadual, que nos dá uma grande alegria. Quero nesse diapasão também aproveitar e dar os parabéns à professora Edilane, como teve esses 8 anos à frente da nossa secretaria. Dizer que não foi construída muitas escolas, pois a administração anterior
deixou bem abastecida a cidade com escolas, e sim a administração, a educação focou na sala de aula, na qualidade dos alunos, na qualidade dos professores, da alimentação, né, na área pedagógica, como que está dizendo o Paulo. Então isso aí realmente é um ponto positivo, que eu tomo a liberdade de falar, né, que as coisas boas têm que ser ditas, né. É um orgulho aos nossos filhos, nossos parentes, nossos alunos estarem numa rede que realmente a educação é levada a sério. Tá? Muito obrigado, parabéns aqui ao professor e ao diretor que aqui estão. Okay? Também dizer, gente, de um assunto que está, né, nos preocupando muito, que é a questão da água, né? A gente está aí há 20 dias das eleições e a gente não vê, tanto na esfera do governo federal como do estadual, né, um debate à altura sobre o sistema Cantareira. Né? Você vê que o Geraldo Alckmin está próximo a ganhar as eleições do primeiro turno e a oposição não indaga sobre como fazer com o sistema Cantareira. Né? Isso serve também para o governo federal. Você vê que o governo federal, todos os ministérios, né, digo aqui, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério da Habitação e Ministério do Meio Ambiente, não conseguem, né, tirar do papel nem as hidrelétricas. Quanto mais um recurso tão importante como a água. Hoje saiu uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, de um ambientalista americano, da Carolina do Norte. Ele fala bem claro que os recursos da água no Brasil, ela é em abundância, mas ela tem que ser observada se esse recurso serve para abastecer a população ou serve para outra finalidade. Muitas vezes você tem água demais, mas essa água não é potável, né, não é própria para o consumo humano. Então essa questão é muito séria. Eu, quando pude falar com o Gilberto Natalini, que é o candidato a governador do Partido Verde, pedi a ele essa cobrança, até disse que ele tem argumentos com o Edson Giriboni, que era do Partido Verde, ficou 4 anos, né, à frente da Secretaria de Recursos Hídricos. Se o governo olhar o projeto do Giriboni, tem uma saída, né, ou outras saídas. O que não pode é deixar no papel. E esse compromisso, eu acho que a oposição tem que tirar do governador. Tem que falar à mídia, à imprensa, para que os munícipes, né, principalmente aqui da nossa região, possam saber o que vai ser feito para, de novo, né, abastecer o nosso sistema Cantareira. A represa de Joanópolis já foi embora, o Piracai já foi embora, a de Nazaré está prestes a ir embora também, né, está seco, tem lugar que dá para passar a pé já. Então essa é uma preocupação da nossa região, que a gente leva à frente, né, dos nossos líderes aí do estadual, para que ele prolongue esse debate, que realmente o governo que ganhar, né, tem esse compromisso, que é a questão de recursos hídricos, principalmente o sistema Cantareira. Okay? Lembrar também que no dia 25, às 10 horas da manhã, aqui na Unidade Mista de Saúde, estará sendo inaugurada, né, o nosso centro de fisioterapia, às 17 horas. Às 17 horas. A princípio foi departamento 17 horas, então, dia 25, convidar a todos os vereadores, aqui a população vai estar presente. Né, será inaugurado o centro de fisioterapia e a nossa farmácia popular. Eu, com o vereador Hélio Gonçalves, estivemos visitando o local, realmente ficou bastante interessante, né? Equipamentos novos de fisioterapia. Lembrando que a nossa fisioterapia também é uma das consideradas melhores da região, né? Tem muitos enfermos que precisam da nossa fisioterapia, que dispõem de convênios como o SEIB, ou mesmo o Hospital Novo Atibaia, dá preferência à nossa fisioterapia, haja vista a dinâmica que a nossa fisioterapeuta trabalha com os internos e tem demonstrado uma grande reabilitação. Falo isso, meu pai sofreu um AVC, né, em março, e já está praticamente quase 100% recuperado, né, só com a base da terapia ocupacional, com as atividades que ali dispõe.
Então também é mais um setor que realmente caminha passos largos, que a gente tem que aplaudir e apoiar. Okay? Ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.